Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 1. A gente vai ler o início dessa história, uma história de reconstrução. E é por isso que o nosso tema é como edificar os muros do nosso lar, que foi o que Neemias fez com a sua família. Israel estava destruída e Neemias foi quem edificou. Aí está, Neemias capítulo 1, versos de 1 a 4. Vamos ler? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também perguntei a eles sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando Neemias ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Vamos até aqui, esse é o início. A história de Neemias é uma história muito conhecida. Neemias provavelmente nasceu no cativeiro persa. Por quê? Israel foi deportado pela Babilônia. A Babilônia era um grande império da época. Essa deportação, isso para um judeu estar fora da sua terra era estar em maldição. A terra representava a bênção de Deus. Por quê? Porque eles conquistaram. Lembra de Abraão? Sai da tua terra, você vai conquistar, Abraão. Eu vou dar para vocês a terra que manda leite e mel. Então, perder a terra é perder a bênção, perder o que Deus tinha prometido. Essa deportação do Império Babilônico, ela durou, se eu não me engano, eu não tenho um certo, mas se eu não me engano foram 60 anos sob o domínio da Babilônia. Começou a surgir um outro império. O nome desse império, o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa toma o lugar do Império Babilônico. Bom, ao todo foram 141 anos. Perdão, 121, para não falar errado. 141, tá certo. Ao todo foram 141 anos. 141 anos que Israel estava longe da sua terra, estava sob maldição, sob a perspectiva deles. O tipo de opressão, de escravização do Império Babilônico era muito diferente do Império Persa. O Império Babilônico, ele trazia a ideia de deportação como imperialismo cultural, ou seja, tirava o cara do lugar dele, tirava o cara da onde ele morava e trazia para a sua terra, ou seja, eles foram deportados. Já o Império Persa pensa diferente. A principal forma de escravização, inclusive é o berço, junto com isso, da organização helênica, que veio depois, que o domínio veio cedo depois, Assírio, Babilônio, Persa, Grécia e Roma, quando Jesus nasceu com a dominação romana. Todos eles pensavam a partir do Império Persa diferente em termos de dominação. Eles tinham uma dominação cultural, ou seja, o mais importante não era tirá-los da terra, mas dominar culturalmente. Até por isso nós estamos vendo uma transição de escravidão. Essa transição de escravidão acontece inclusive quando Neemias e essa volta para a terra aconteceu em 4 etapas. Neemias foi responsável em reconstruir o templo. Já era a terceira etapa. Antes veio Zorobabel reconstruindo. Neemias foi responsável por construir o muro, eu falei errado. Antes veio Zorobabel reconstruindo o templo. Depois veio Esdras reconstruindo a lei e Neemias reconstruindo os muros. Essa terceira deportação, ela traz muitas coisas interessantes. Que eu estou falando de um cara que, primeiro, o Neemias era um cara que nasceu, então ele era um persa, ele não tinha vamos dizer, o DNA ele tinha, mas não tinha na pele dele entranhado uma ideia judaica, uma cultura judaica. Ele tinha, lógico, a ancestralidade, a sua família que mostrou e tal e tudo mais. Isso de alguma forma estava dentro dele, porque apesar de ser persa e de ter
um grande status dentro do reino persa, medo-persa, e a gente vai ver o porquê. Ele, quando viu um problema, ele falou: é problema meu também, eu vou embora, eu vou atrás. Veja que o meu objetivo aqui é fazer um paralelo entre a reconstrução dos muros e a reconstrução dos muros do nosso lar. Eu quero usar o Neemias como referência para entender quais foram as ferramentas, o que foi feito, para que a gente inclusive possa edificar a nossa casa. Pois uma coisa interessante que o texto fala é o Neemias que não hesitou, não titubeou no fato de que minha casa, o meu povo está precisando de mim, então eu vou mudar minha vida. E eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando de um cara que era copeiro do rei. O que o copeiro do rei fazia? Do rei Artaxerxes I. O que o copeiro do rei fazia? Fazia muito mais do que dar comida para o cara. O cara também era o boi de piranha. Sabe o boi de piranha? É aquele cara que você manda primeiro para o rio para saber se tem piranha no rio ou não. O boi, um só, para não morrer todo mundo. O Neemias era esse cara de confiança que experimentava a comida antes de dar para o rei, porque tinha muito rei que morria envenenado, morria envenenado. Então assim, era um cara de confiança, mas mais do que copeiro de confiança para comer a comida do rei e servi-lo, ele era um conselheiro do rei. Então eu estou falando de um estrangeiro que cresceu tanto na sua terra a ponto de ser estrangeiro do rei, conselheiro do rei, um cara bem estabelecido, um cara que já tinha seus contatos, as suas relações, mas quando ele viu que os muros da sua casa estavam destruídos, ele muda a sua rotina, muda a sua função, mesmo que perdesse status, mesmo que perdesse tudo, porque falou assim: a pior coisa que tem é ver minha família e meu povo sofrer. Vocês percebem? Esse Neemias recebeu informação do seu irmão Hanani. Hanani foi a Jerusalém. Quando voltou de Jerusalém, ele disse assim, o Neemias perguntou: como é que está o povo? Como é que está o povo? Como é que estão meus parentes? Como é que está minha família? E os caras relataram o pior dos cenários. Era um cenário de grande miséria, humilhação. Era um lugar em que os muros de Jerusalém estavam derrubados. Só existia cidade fortificada se fosse murada. Por isso que toda cidade no antigo, lá antigamente, ela precisava ou ficar em cima do monte, com muros e com suprimento de água, porque precisava de água, a gente precisa de água para a vida. Por isso que se você vai a Jerusalém, você sobe para Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém está no morro. Então, você ter uma cidade, o monte, qual é o nome do monte que a cidade de Jerusalém está, gente? Alguém sabe? Monte Sião. Agora, quando a gente lê Salmo falando sobre o Monte Sião, a gente já sabe que ele está falando sobre a cidade santa, sobre Jerusalém. Então, o que está acontecendo aqui? Quando Hanani chega em casa e fala a situação é ruim, Hanani está dizendo assim: cara, você sabe muito bem, Neemias, que não existe cidade fortificada que consiga edificar algo se não tiver muro. Porque sem muro, tudo que eu construir vai ser destruído logo depois que os inimigos vêm e atacam. Quando Neemias ficou sabendo disso, Neemias, diz o texto que nós acabamos de ler, chorou, jejuou e orou a Deus profundamente, comovido com a situação. Ele disse: o problema dos caras é meu problema também. Minha família está com o muro derrubado e eu quero ser parte da solução. No capítulo 2 que a gente não leu, Neemias vai fazer a sua função imediatamente com o rei Artaxerxes. Chega lá, ele está com o semblante totalmente caído. O rei, como amigo dele, fala: cara, tu não está doente, por que você está assim? Por que teu rosto, teu semblante não é bom? Ele falou: eu estou sofrendo muito, rei. Qual é o problema? O rei pergunta. Aí ele contou o problema do povo, dos familiares, da família dele. Olha, meu povo está sofrendo há 141 anos. Aqueles que ficaram em Jerusalém, porque houve, assim, a maioria foi deportada e ficou gente lá, meu irmão, gente lá que não tinha nem era nem beira. E há 141 anos que os muros da cidade não conseguiam se estabelecer novamente, não tinha ainda absorvido o golpe que foi a deportação. E o rei pergunta para Neemias: então tá bom, meu amigo, o que você quer de mim? Neemias foi claro: eu quero reconstruir. Mas o que mais? Olha, eu preciso de cartas de recomendação. Aí você tem que ler o livro de Neemias. Eu preciso de madeira. E o rei deu tudo. Agora, a coisa mais incrível é que um muro que há 141 anos estava em pedaços, em 52 dias foi reconstruído. 52 dias.
Nós nos gabamos, mas nós ficamos muito felizes aqui que a gente construiu esse lugar em 1 ano e 1 mês. Os caras construíram os muros de uma cidade inteira em 52 dias. Um grande milagre, uma coisa incrível. Sabe, enquanto eu estava preparando essa palavra para relacionar com as nossas famílias, a palavra que eu tenho no meu coração, sabe, que me veio no coração sobre as nossas famílias é: chega de vergonha, chega de humilhação, chega de sofrimento, chega de faltar tudo, chega de pecado escondido, chega de desonra, chega de sair envergonhado quando enfrenta os inimigos, chega de muro derrubado, sabe? Porque talvez essa seja a realidade de muitas famílias aqui hoje, essa manhã. Não tem jeito, gente. A aliança que Deus fez com a gente não foi com a humanidade. Deus não tem uma aliança com a humanidade. Quando Deus chegou para Abraão e falou assim: eu vou fazer você pai de uma grande nação, e em ti serão benditas todas as... O que isso quer dizer? Todas as famílias da terra. O que isso quer dizer? A aliança que Deus tem com a gente é com famílias. Por isso o diabo sabe disso. E por isso o principal ataque do diabo é nas famílias. Derrotando as famílias, derrubando as famílias, o resto tudo cai. Derrotando a moral, os princípios importantes, o resto tudo vai embora. E gente, cá para nós, estão tentando levar nossos filhos, cá para nós, estão tentando levar nossos recursos, estão tentando levar nosso tempo, estão derrubando os muros do nosso lar. Há uma guerra, não tem como. Essa guerra hoje nem é mais velada, ela está declarada. Você liga a televisão, ela está lá. Você rola o Reels para baixo, está lá. Ô gente, o problema, o inimigo vem até a gente. Quando a gente vê sorrateiramente, já está destruindo tudo. Está lá, você não precisa nem procurar treta. A treta já vem, ela já chega até você. Estão derrubando os muros do nosso lar. É uma guerra estabelecida. E se nós não entendemos isso, nós vamos continuar sendo envergonhados. Pergunta que eu falo assim: de 0 a 10, qual é a nota que você dá para a tua família? 0 a 10. Sua família ali, a sua família, marido, esposa e filhos, de 0 a 10, como estão os muros do seu lar edificados? Estão edificados? Hoje seu lar é um lugar seguro? É a pergunta que eu sempre faço quando os pais apresentam os filhos aqui a primeira vez ao Senhor. Se os seus filhos, quando crescerem, forem iguais a você, você vai ter vergonha deles ou você vai ter orgulho deles? Como que está isso? Como que estão essas coisas? Você sabe quais são os pontos vulneráveis da sua família hoje? Você sabe pelo que você tem que lutar? Você está usando as armas certas? Sem dúvida. O livro de Neemias, que é o livro que nós acabamos de ler, é o livro, é o maior livro da história, no que se fala em relação à liderança, à gestão de processos, gestão de pessoas, a edificação de instituições, sabe? E Neemias claramente construiu os muros da sua cidade em 52 dias, e isso responde sobre como nós podemos edificar os muros do nosso lar. Como? Neemias explica. Em primeiro lugar, o que eu quero destacar aqui é: seja coerente, assuma, eu tenho um problema. Seja coerente, assuma, minha família tem um problema. Foi o que Neemias fez. Consciência do problema, porque não tem como ser curado daquilo que não se vê doente, né? Primeiro estou doente, não estou na minha melhor performance, meus filhos não estão funcionando, eu não estou funcionando, parece que o amor acabou, parece que emocionalmente a coisa já não está mais bem, parece que eu estou demorando um pouquinho mais com os amigos para não voltar para casa, parece que eu estou querendo ir para o shopping, fugindo das minhas responsabilidades de casa. Seja coerente. Neemias vivia no bem bom, e era o bem bom. Ele tinha um alto cargo, e ele talvez era dos estrangeiros o cara mais bem sucedido, mas seu irmão Hanani viaja para sua cidade, viaja para sua família, e volta, e Neemias, e traz umas péssimas notícias. Mas Neemias, ele, ao invés de se esquivar, ele vai em direção ao problema. Neemias pergunta: e aí, como é que está a galera lá? Como é que está o povo lá? E aí, como é que estão meus irmãos? Hanani não hesita, fala: tem muito problema, tem muito problema, e começa a explicar para ele. E Neemias foi claro, ele olhou para Hanani e falou assim: se o problema dos meus irmãos é meu problema também, se o problema é deles,
identifico o problema e eu vou em direção ao problema. Você veja, gente, o cara nem mais daquele lugar era, já tinha saído. O cara nasceu na Pérsia, o cara estava bem de vida, ele estava bem sucedido, mas ele falou: se o meu povo está sofrendo, se a minha família está sofrendo, se existe algo, se existe algum muro destruído, se existe algum muro não edificado, não é problema dele só, é problema meu também. Não quero tratar sobre isso, mas no capítulo 2, o que acontece é que o grande e todo-poderoso Neemias, com o seu cargo maravilhoso, falou assim: eu preciso mudar de profissão. Sabe o que Neemias passou a ser? Neemias, de cargo influente do rei Artaxerxes, passou a ser pedreiro. O que não é ótimo ser pedreiro, não tem nada contra ser pedreiro, pelo contrário, eu glorifico a Deus pela... É impressionante o que esses caras fazem. O que eu quero dizer é, ele mudou radicalmente de rotina. Tem muita gente aqui hoje que precisa ganhar menos dinheiro e mudar de rotina para salvar a família. Muita gente. Em nome de Deus fazemos, em nome dos bons costumes, mas é por eles é o caramba. Tu vai perder a família. Neemias fala aqui, situações extremas, situações agudas requerem de nós posicionamentos extremos, mudança de rota, mudança de direção. Quando Neemias fala para o Anani, esse problema é meu também, Neemias claramente está falando assim, ó, eu não vou maquiar esse problema. Eu sei que existe um problema e eu vou de encontro a ele. Eu não vou fugir dele, eu não vou terceirizar. Não, pô, cara, eu nasci na Pérsia. O que o problema dos caras tem a ver? Eles que deram mole, deviam ter vindo inclusive com a deportação. Por que não vieram com o pessoal lá da Babilônia lá atrás? Deixa eles estão pagando as escolhas dele. Neemias não maquiou os fatos, Neemias não fugiu, Neemias não terceirizou culpados, Neemias foi de encontro ao problema. Sabe qual é o nome disso? Postura, posicionamento. E cada vez mais, nas nossas famílias e na condução delas, é o que a gente menos tem, ou postura errada. Por exemplo, cada vez mais a gente vê homens que precisavam tomar posicionamento, não tomam. E muitas vezes não é nem por nada não. O que era para fazer? Era para conduzir o filho, era para amar as pessoas, mas em nome do dinheiro, em nome do ter, em nome do fazer, muitas vezes se esquivam e pensam que dão e está tudo certo em relação a isso. Sabe, o que a gente percebe é gente que vai saindo do seu papel, da sua função e afrouxando o que de fato era a responsabilidade dele. A psicologia muitas vezes explica da seguinte forma: muitos desses são filhos que foram castrados, e viram homens que só mudam de mãe, porque quem mandava na casa dos seus pais era a mãe, e o pai não tomava posição. Eles replicam isso. E a réplica é o seguinte: agora, antes eu era, a minha mãe ou meu pai não me deram lugar e espaço para errar, a consequência é que eu só mudo da minha mãe para minha esposa ser minha mãe. Tem muita gente aqui hoje, por exemplo, precisa sair do videogame, que o videogame está lá, Fortnite vai só de night, um pouquinho. Tem responsabilidade. Talvez o seu caso seja esse, que por causa de um lar deformado, você replicou isso, e a sua responsabilidade com o marido não chegou, a sua responsabilidade de pai não chegou, sabe? Então às vezes tenta jogar a solução para frente, jogar a solução para o outro, sabe? Faz, mesmo que você erre, faz. Quantas vezes que as mulheres mais querem, muitas vezes é homem que erra e fala: errei, mas tentei, você viu, eu tentei, eu fui atrás. Sabe, também tem o outro canto, que são mulheres que não deixam os homens ser homem. Já é difícil o homem ser homem hoje. Ana, não está difícil, tá uma luta absurda para o cara ser homem. Aí faz legendário, faz não sei o que para tentar, né? A mulher, cara, não deixa o cara ser homem. Mas isso tem também uma explicação muitas vezes patológica, na sua família de origem, sabe? São filhas que viram a mãe mandando em casa, porque tinham pais frouxos, e a consequência disso é que elas repetem o mesmo padrão destrutivo. Quantas mulheres hoje precisam dar um passo atrás? Precisam deixar os seus maridos errar? Precisam ter paciência, inclusive.
sabe, é extremamente difícil, não tem jeito. A família é alvo do maior arsenal que o inferno tem, porque Deus fez uma aliança não com a humanidade, Deus fez aliança com famílias, porque o diabo sabe que se destruir a família, ele destrói a sociedade. E o texto de Neemias vai dizer que ele edifica os muros com uma mão e luta com outra. É ou não é? Neemias não edificava assim? Ou seja, gente, nós temos que entender um negócio. Para edificar uma família, você precisa ser engenheiro e guerreiro. É engenheiro e guerreiro. Aqui ó, com uma mão tem pá, na outra mão tem espada. É luta constante. Enquanto eu construo um muro, eu protejo a família. Se você não está enxergando o ataque do inimigo, ele já está fazendo um estrago, porque não tem como. Esse é o principal acesso, o principal arsenal de Satanás está aí. Será que você não está fechando os olhos para o fato de que os muros da sua casa estão destruídos em alguma área? Será? Então o primeiro ponto que eu tenho que trazer é esse: assuma, a minha família tem um problema. Qual é ele? Você consegue entender que se você não está com uma arma empunhada, lutando por algo, é porque a sua família já está sendo destruída? Gente, é pá numa mão e espada na outra. Pá numa mão e espada na outra. No casamento, na família, nunca a gente ganha de goleada. Presta atenção nisso. É sempre tipo assim, 1-0, 1-1. Sempre tem que estar construindo. Já ganhou, já tá, o jogo está ganho, nunca está ganho, nunca está ganho. É tipo torcer para o Fluminense, faz gol só depois dos 41 do segundo tempo, mas faz. Não faz não. Aqui, vamos mudar de assunto. Aqui, o que a gente precisa entender, gente, é que não existe jogo ganho quando se trata de família. Ah não, já conquistei minha mulher, o caramba mesmo. Está na hora de mandar o WhatsApp para ela falando daquele jeitinho. É isso. Isso faz bem, pô. Isso é maravilhoso. Também da mesma forma, as mulheres, está na hora de dar uma cafungada nele, no negão, e falar assim: te amo, cara. Te amo, obrigado por sustentar minha família. São os filhos, está na hora de tirar as redes sociais do filho. Como isso é difícil hoje, né, gente? Nossos filhos sendo destruídos no quarto. Nunca. No que tange a família, nunca se ganha de goleada. É sempre 1-0, 1-1, 2-1 e vai. É um jogo constante. Aí eu preciso te perguntar: você sabe contra o que você está lutando? Porque sempre tem uma luta. Sempre tem um Sambalat e Tobias, que foram os inimigos de Neemias, que tentaram destruir o muro enquanto eles edificavam. Sempre tem um Sambalat e Tobias pegando um ponto vulnerável e destruindo. Sempre. Então, e esses inimigos vão mudando. Então o primeiro lugar é assumir, eu tenho problema sempre. E em segundo lugar é entender quais são esses problemas. Quais são? Você consegue identificar? Gente, nós só conseguimos lutar contra o que a gente sabe que está lutando. Como é que você vai combater uma doença se você não sabe qual é ela? Você pode dar o remédio errado. Você pode combater com uma posologia muito maior. Tem várias possibilidades. Então é identificar, ser consciente do problema. E em segundo lugar, entender que tipo de problema naquele momento, que tipo de muro está sendo derrubado. Qual é o problema da sua família hoje? Qual é ele? Pelo que você está lutando hoje na sua família? Você consegue definir hoje o problema da sua casa? Talvez o grande inimigo da sua casa hoje seja o individualismo, por exemplo. Por quê? Por causa desse momento que a gente vive na história, em que o prazer está acima de tudo. Eu quero ser feliz, então se dá errado, que eu não estou sendo feliz, eu vou embora. O nome disso, na filosofia, é hedonismo, sabe? O prazer acima de qualquer coisa. E nós somos escravizados a viver para nossa própria satisfação, e a consequência disso é individualismo. Um individualismo horroroso, cada um por si. Cada um se tranca a porta no seu quarto, pega o seu tablet e vive sua vida. E a gente precisa aprender de novo a conversar. Tem gente aqui hoje que precisa aprender a conversar. Sabe por quê? Porque o celular já tomou tudo. Não, eu até postei essa semana: não chame de descanso aquilo que está destruindo a sua família. Você começa a rolar o Reels para baixo e vai 1 hora, meia hora, 40 minutos, e vai, e daqui a pouco você não sabe mais conversar com seu filho. Você não sabe conversar mais com seu marido.
Você não sabe conversar, falta diálogo. Eu e Priscila, nós estamos tentando reaprender a conversar. Eu e Priscila. O nosso problema é que a gente só conversa sobre igreja. Tudo nossa casa é igreja. E essa semana, já há um tempo, Deus tem falado isso comigo. Olha só, a noiva de Cristo não é você. Ao contrário, você não é o noivo da igreja de Cristo. Vocês entenderam, né? Onde eu quero chegar? Calma aí, deixa eu fazer a frase. Deixa eu fazer. Agora eu já me perdi, pô. Caramba. A verdade é que a noiva, Jesus, caraca. É isso. É isso aí que vocês estão falando. A igreja já tem um noivo, é Jesus. Não é você, Everton. A gente tem que tomar cuidado para que os nossos ministérios não sejam amantes em casa. Gente, tudo contribui para os muros caírem. Tudo. O trabalho se torna amante. O ganhar é fogo. Você sai de um canto, você cai no outra cilada. Por isso que nunca se ganha. Anote isso para você. No casamento, na família, nunca se ganha de goleada. Sempre se ganha apertado, quando não está empatado ou quando tu não está perdendo. E esse individualismo, sabe? Cada um vai para um canto. E na hora da mesa, do almoço, não se senta mais à mesa. E sabe qual é a consequência disso, gente? Porque cada um vai vivendo sua vida com as suas distrações, com as suas obrigações, usando apenas daquele lugar de família como relação e negócio, que é o que se torna parceria para fazer algo, sabe? A consequência disso é que as crianças vão crescer e vão ter os pais como amigos. Não vão ter os pais como amigos, perdão. Vão ter os pais como progenitores, mas não como amigos. E sabe qual é o pior? Depois que os filhos forem embora, os pais vão olhar um para o outro e dizer assim: por que nós estamos juntos mesmo ainda? Não faz sentido. Não faz sentido. Não se conhecem mais. Não se conhecem mais, porque não construíram parceria e não construíram afeto. Eu acho que isso é muito importante, porque é muito fácil nós virarmos parceiros do nosso marido e da nossa mulher, mas perdemos afeto. Perdemos afeto, perdemos atração. É muito simples virarmos grandes. Eu quero ser uma mãe da minha esposa, eu quero ser uma mãe da minha esposa. Veja, não recortem esse momento para você. Imagina, eu quero ser um amante, tudo bem que da minha esposa pode. Mas você entende isso? É mais do que simplesmente uma parceria de vida para cuidar do filho. É mais do que simplesmente uma parceria de vida para construir coisas, ganhar qual é o objetivo. Não é ela. Sou eu, somos nós. Os filhos vão embora e depois a gente vai olhar um para a cara do outro e vai falar assim: mas por que nós estamos juntos mesmo? Não se conhecem mais, porque não construíram parceria. Estavam juntos como sócios na criação de filhos e sócios em fazer projetos. O resultado disso tudo é, sabe qual é o resultado disso tudo? 2 caminhos. Primeiro caminho, uma velhice sozinha, sem ninguém. Sem filho, porque não criou afeto na infância, porque tinha uma obrigação pragmática, não afetuosa com os filhos. E sem esposa, sem marido. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque se perde a função da parceria, porque já construiu tudo, por que vai ficar junto? A segunda possibilidade é para os mais religiosos, para aqueles que querem, inclusive não só religiosos, ou para ter uma moral bem estabelecida diante da sociedade, ficam casados simplesmente para dividir conta. Não posso separar. Não. Como que as pessoas vão pensar de mim? Simplesmente para dividir conta. Mas de fato o casamento já acabou, o muro já está destruído, sabe? Individualismo leva a isso tudo. Outra coisa, outro grande inimigo hoje é a confusão completa dos papéis. Pai não quer ser mais pai, não quer mais saber da criação dos filhos. Antigamente era o pai que conversava, era o pai que dava exemplo, era o pai que direcionava. Hoje o pai não quer mais saber, sabe? Abandonou seu papel. Eu já trago comida para casa, está tudo certo, a minha função já foi. Pai
pai, seu filho, ele não precisa apenas de comida, ele se vira bem com arroz com ovo, ele precisa de você. As mães também não querem, aí terceirizam, bota na babá, aí terceirizam, bota na explicadora. Tudo bem, pode ter, não estou dizendo isso, também não estou dizendo que não pode ter babá, mas qual é o limite? Qual é o equilíbrio? Eu não vou cuidar não, e sabe quem vai cuidar daí? Gente, nós precisamos de uma estrutura de quem cuida da gente, para o resto da vida, uma estrutura hierárquica, afetiva, e sabe que se a gente não cuida, quem cuida? A babá, cuida o vizinho, ou pior, cuida o Lucas Neto, ou piorando a situação, cuida o abusador, ou piorando, cuida o traficante. Não tem jeito. Se o teu filho não tem um pai, alguém vai adotar ele, cara. Então, falei dos dois inimigos, troca de papel, falei sobre individualismo, mas talvez o grande inimigo que arrebenta os muros da nossa família se chama materialismo. Ter é mais importante que ser, coisas são mais importantes que pessoas, status satisfaz mais do que relacionamento com a família, o dinheiro virou Deus, ponto final, ele em última instância que vale, escravizou mente, coração, decisões, ações, vida, família, escravizou o coração e coloca todo mundo para trabalhar para ele, o dinheiro, R$1.000 a mais, R$6.000 a mais. Mas e aí? Não, eu estou botando dinheiro dentro de casa, então que se dane os filhos, a família, qualquer coisa, eu troco, qualquer coisa, quebrou eu troco, não tem problema, e assim nós fazemos, muitas vezes idiotas, gente, servido a um status para ter um carrinho um pouco melhor, uma porcaria de carro que não muda em nada a vida, nada, não muda em nada, carro grande, luxuoso, ou carro Brasília, como é que é? Brasília amarela, uma Brasília amarela ou um carro de luxo, vai levar a gente para o mesmo lugar, e a gente vai destruindo a nossa família. Então de que adianta isso tudo? De que adianta botar tudo a perder? Por exemplo, por causa de uns metrinhos a mais na casa. Gente, casa de 100 metros quadrados e de 120 metros quadrados, vai da mesma forma botar a gente debaixo de um teto, a gente vai continuar vivendo, e sabe, e daí, por causa de uns metrinhos quadrados a mais, eu abandono a minha família. Meu querido, você talvez seja poucos metros de encerrar a coisa mais importante da tua família, chamada família. Não existe sucesso ministerial, não existe sucesso financeiro, não existe sucesso social que seja maior ou que suplante uma catástrofe familiar. Não existe. E por causa de uns metrinhos a mais, que não vale nada, sabe, você vai perdendo tudo. E aí eu te pergunto, então tá bom, quem é que vai morar nessa casa com você? Você lutou tanto por ela, para comprar uma casa de 120, 150 metros quadrados, mas quem é que vai morar nela? Não vai ter ninguém. Parece, gente, que hoje o diabo já não precisa nem mais trabalhar, já tirou férias. Seus demônios já tiraram férias. O homem não precisa nem mais ser provocado, ele já se lança no adultério, inclusive com justificativa sociológica para isso. Me mostra aí, o homem é um ser animal, me mostra o ser animal, quem é monogâmico, são pouquíssimos, a poligamia está incrustada na criação. Meu querido, você vai terminar com a sua família, as famílias já se amaldiçoaram por si só, o diabo nem precisa mais provocar, elas já se jogam. Nós mesmos estamos destruindo hoje o que tem de mais precioso, nós estamos fazendo muita coisa errada, sabe? A pergunta que eu te faço é: você consegue dar nome para os seus inimigos? Você consegue? Se em primeiro lugar, assumir que tem um problema é o início da cura. Em segundo lugar, é entender qual é a lógica, aonde é o meu lugar mais vulnerável. Neemias sabia disso. No versículo 3 ele claramente falou: olha só, o problema que nós temos em Jerusalém, é onde a gente precisa começar, é pelos muros.
Os muros estão destruídos. Sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente chama de causa, de doença, aquilo que só é sintoma. Muitas vezes você fala assim: não, o meu problema é que eu não vou para o futebol com meu filho, se eu começar a ter tempo de futebol. Mas cara, você conversa com seu filho em casa? Talvez o seu problema é, você não sabe dialogar. Então, identificar o lugar certo, talvez seja a coisa mais importante para aí sim, dar o remédio certo. Você consegue identificar qual é o problema, ou seja, para o que lutar, sabe? Só existe luta quando se sabe contra quem se luta, e só assim nós vamos poder usar as armas certas. Então, em primeiro lugar, defina, reconheça, tenha problema, e defina esse problema para atacar com as armas certas. Mas Neemias nos ensina uma segunda coisa. Neemias também nos ensina que na hora da crise é preciso ter pressa para salvar a nossa família. Pressa. Neemias descobre o problema, vai ao Senhor, chora, se lamenta, se quebranta, mas se levanta e vai usar a sua influência, a sua vida, e vai em direção àquilo que ele pode fazer para arrumar a situação. Vai em direção ao rei. Neemias vai a Artaxerxes e fala assim: eu tenho um problema e eu preciso da sua ajuda. Sabe o que Neemias fala para a gente? Neemias fala assim: não deixe para amanhã, o que você já identificou que precisa acertar, faça logo. Neemias age. Pessoal, um dos grandes problemas nas nossas edificações, da nossa família, é a omissão, é a lerdeza, é deixar para amanhã, é pensar que não falar, não tratar, não conversar vai resolver. O tempo resolve, não resolve, só piora, só fica amortecido. Mas aquilo que era um problema, que poderia no olho ser resolvido, se transforma numa raiz de amargura, e depois se transforma num sofisma. Sofisma que é uma falsa realidade, é uma percepção errada a respeito do que é, mas por causa do que foi e que não foi tratado, gangrenou. Aí só amputando o membro, a gente perde. Sabe, o problema está aí, o problema já é mais do que evidente, e a gente faz de conta que não existe, vai postergando a solução dele. E eu preciso te perguntar: você tem tido pressa para guerrear contra os inimigos que têm se levantado contra a sua família? Tem um caso na Bíblia que seja o pior, talvez o pior caso de gestão de família por omissão. A gente conhece, é o caso de Davi. Davi foi um excelente rei, o maior rei da história de Israel. Davi foi um excelente gestor, um grande gestor. Davi reconstruiu a moral de Israel, colocou Israel no mapa para o Oriente Médio. Davi foi o cara, mas eu não conheço um pai pior que Davi. Davi foi um péssimo pai. Vocês conhecem a história de Davi? Com os seus filhos? Você conhece? Com a sua esposa? Vocês conhecem? Eu vou contar rapidamente o pior capítulo da história. O pior capítulo da história de Davi começa com dois filhos de Davi. Amnon é um dos filhos. Amnon era filho de Davi, e ele olhou para sua irmã Tamar, e ele desejou a sua irmã, ele quis ter relação sexual com Tamar. Ele armou uma arapuca, uma emboscada para Tamar, e o que ele fez? Ele possuiu a sua irmã. Davi possuiu a sua irmã, e depois que ele teve relação sexual com ela, sabe o que ele fez? Ele teve asco dela. Ao invés de ele responsabilizar pelo que ele fez, dele ir atrás de consertar o que ele fez, ele jogou a sua irmã para o lado. O que acontece a partir daí? Você imagina irmãos tendo relação por estupro. Olha que loucura. A consequência disso foi que todos de Israel ficaram sabendo, todo mundo ficou sabendo da história. O filho do rei teve uma relação sexual com a irmã dele. Sabe o que Davi faz com isso? Nada. Não é nada para o povo, dizendo assim: olha só, os nossos filhos erraram, já foram considerados. Não, nada para eles. Não chamou a família, falou assim: o que deu na tua cabeça, menino? Tamar, minha filha, você perdoe seu irmão, me desculpa pai, alguma coisa teu pai errou, me desculpa. Nada, não foi feito absolutamente nada. Aí entra na história um terceiro irmão. Qual era o nome dele? Absalão, o filho da paz. Filho, filhinho, Shalom, paz. Filho da paz, aquele que era para provocar a paz, que foi profetizado sobre ele, que seria um conciliador. Vocês vão ver o final da história.
Absalão, o filho da paz, e ele fez o certo, ele quis conciliar. Absalão, ele espera o pai fazer alguma coisa, mas ele não faz nada, porque o pai não faz, porque o pai não se posiciona, porque o pai foi um omisso. Sabe o que Absalão faz? Ele falou assim: eu vou tomar jeito, eu vou dar algum jeito. Absalão leva Tamar, se quiser pode esperar mais 10 minutinhos aí. Absalão leva Tamar. Quando Absalão leva Tamar para casa, diz assim: se meu pai não vai cuidar da minha irmã, eu vou cuidar. E Tamar, sua irmã, mora com Absalão 2 anos, e esperava que o pai chamaria Tamar para um beijo, para um abraço, para um aconchego, e chamaria Aminon para repreendê-lo, para confrontá-lo. Mas chuta o que Davi fez? Absolutamente nada. Agora você pensa, seus filhos têm essa treta, todo esse problema, e você não fala nada, não chama ninguém para conversar. Esse foi Davi, esse grande estadista, o grande rei, todo poderoso, que sabia coordenar e mandar no império que era Israel, que fez Israel ser colocada no mapa. Esse grande rei era um fracasso como pai, fracasso. A história não termina aí, o que acontece é que, por causa da omissão de Davi, Absalão não aguenta com aquilo, e prepara uma emboscada para o seu irmão Aminon. O que acontece? Um fratricídio. Absalão mata Aminon. Uau! A gente já vai pensar assim: pô, agora alguma coisa vai acontecer. O que Davi faz? Davi fica nervoso, mas na hora de tratar o problema, não faz nada. Eu estou falando de um estupro, eu estou falando de um assassinato dos filhos, e Davi permanece inerte. Absalão foge e vai para a casa da sua avó, pai da sua mãe, ou avô e avó, pai da mãe. E o que Davi faz com esse escape de Absalão? Faz nada, continua no nada. Depois de 3 anos, nada é feito. Davi não chama filho, não admoesta filho, não resolve o problema, não faz nada. E Absalão não se aguenta. Depois de 3 anos, ele saiu fugido, que tinha matado, mas ele vai atrás do pai dele, mas não tinha coragem de ir até ele. Vai ao seu general. Quem é o nome do general de Davi? Joabe. Ele vai a Joabe e fala: por favor, meu pai não vai fazer nada, me repreende. Absalão está falando, faz alguma coisa comigo, mas faz alguma coisa. Depois de mais 2 anos, Absalão fala assim, aí ele não aguenta: Joabe, diga ao rei que me mate, mas que pelo menos me receba. O que Absalão estava falando é: por favor, eu preciso falar com meu pai, olho no olho com meu pai, por favor, alguma coisa precisa acontecer. Davi diz para Joabe: chama o garoto, eu quero conversar com ele. Olha esse encontro. O encontro mais bonito da Bíblia para mim é o encontro de José e os seus irmãos. Toda vez que eu passo ali eu choro. É coisa linda, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Gente, esse aqui tinha potencial de suplantar José e irmão, de ser melhor que o de José e do irmão. Você está vendo um pai, um filho que matou o irmão, um pai que foi frouxo, que foi omisso, mas que vai se reconciliar. Entra Absalão no templo, no salão real, Davi sentado no trono. Absalão entra, foi até a metade do salão, Davi se levanta do seu trono. Agora vai acontecer. Oh, meu filho, me perdoa, meu filho, desculpa, eu sei, filho, desculpa, eu sei que você fez aquele negócio, depois a gente conversa sobre o teu erro, mas eu sei que eu deveria ter feito. Sabe o que Davi faz? Ele dá um beijo no rosto de Absalão e sai da sala. Gente, presta atenção nisso: um estupro, uma morte, ódio, amargura, crise, e Davi pensa que vai resolver com um beijinho, sem não falar, sem verbalizar, sem colocar as limpas, sem olho no olho. Como assim? Aí o pior episódio da história de Davi acontece, que sai de Absalão, também da mesma forma. Absalão sai dali com raiva, inicia um motim para tirar o pai do poder. Eu vou tomar o lugar do meu pai, prepara uma revolta armada. E a pior coisa poderia acontecer: a guerra estava posta. O pai Davi contra o filho Absalão, pai contra filho. Davi com remorso,
ainda deixa uma ordem para Joabe, seu general. Fala assim: por favor, façam qualquer coisa, mas não toquem no meu filho. Não toquem no meu filho. Joabe não deu ouvidos a Davi, porque estava com raiva de Absalão. A história é muito pesada. O que acontece? Na primeira oportunidade, Absalão transpassa o corpo, Joabe transpassa o corpo de Absalão e o mata. Quando voltam da guerra, e quem sai vitorioso é o exército de Davi. Quando voltam da guerra, a primeira coisa que o pai faz é: como está meu filho? Como está o filho Absalão? E aí vem a notícia. Joabe fala: infelizmente nós não podemos fazer nada, ele está morto. E aí talvez a cena mais triste da Bíblia: Absalão pega os seus filhos no braço, levanta para o céu em choro, fala: Absalão, o filho da paz que gerou morte e foi morto por mim. Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Um pai que sabia o que tinha que fazer, que identificou os erros, mas foi colocando para debaixo do tapete e foi omisso. Gente, o que uma omissão não é capaz? Sabe o que Davi nos ensina? Que deixar de fazer não gera morte, que se omitir gera morte para a gente, porque quem não morre com um filho morto pela gente, gera morte para a gente, e gera morte para os filhos, gera morte para o marido, gera morte para a esposa. É gente que não se posiciona e vai municiando os filhos contra si. Gente que não se posiciona, que sabe que tem que ser feito, mas não faz. Louco, a morte está à sua porta, está à espreita. Mas no nome de Jesus, Deus te fala hoje: para de colocar para debaixo do tapete. É hora de agir, é hora de fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. O que você tem que fazer hoje? O que você vai fazer quando você sair dali daquela porta? Qual é o seu próximo passo? Pessoal, existe algo que precisa ser feito imediatamente. Em nome de Jesus, para de transferir responsabilidade. Tem algo que cabe a você, tem algo que não cabe à tia, a avó, a professora do colégio, a tia Kids lá que lidera o seu filho. Tem algo que cabe a você. E outra coisa, no nome de Jesus, larga o celular, larga os meios, olho no olho com quem você tem que resolver de forma madura. Não coloque para debaixo do tapete. A omissão gera morte. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Que diz o texto? Pecado. Omissão é pecado. A história de Davi nos ensina que amanhã pode ser tarde demais. A tragédia já está posta. Jesus nos ensina que tudo que tem que fazer, faça hoje, faça agora. Ele ensinou inclusive isso falando para Judas. Sabe, chega de omissão, chega de passar panos quentes, chega de não se posicionar, chega. O Senhor nos fala hoje: o relógio está rodando, o tempo está acabando. Tenha pressa para salvar a sua família. É hora de tomar uma decisão. Gente, edificar uma família não é fácil, dá trabalho. Quem não quer ter trabalho jamais vai ter uma família abençoada. Não tem jeito. Dá trabalho, por exemplo, ter tempo de conversa. E conversar pai, filho, crianças é muito difícil. São mundos diferentes, são apreensões de mundo diferentes. Então você conversar é um esforço da tua parte, dá trabalho. Dá trabalho escutá-lo, dá trabalho prestar atenção e não disputar a sua atenção com outra coisa. Dá trabalho falar para a esposa assim: olha, hoje nós não vamos dormir não, nós vamos conversar, nós temos alguma coisa para conversar. Geralmente quem puxa esses papos é a mulher. Chega uma hora que a mulher cansa. Dá trabalho ter transparência. Dá trabalho, por exemplo, fazer exercício de casa com o filho. Não dá trabalho? Poxa vida, sabe, meu filho não gosta de estudar. Mas quando que você lê um livro com ele? Quando? Poxa vida, meu filho não sabe jogar bola. Mas quando que você foi jogar bola com ele? Tudo bem que tem alguns homens aqui que, por favor, não faça isso, senão você vai desensinar a criança. Quando? Como que uma menina, ou um menino também, vai aprender a cozinhar se ela nunca subiu no banquinho, se ele nunca subiu no banquinho e foi fazer arroz com você? Sabe por que muitas vezes a gente não faz isso? Porque dá trabalho, faz mais sujeira, atrapalha. Um dia você atrapalhou a tua mãe, ou você esqueceu disso? Dá trabalho edificar uma família. Você olha famílias fantásticas,
E você olha famílias fracas, e qual é a diferença? É que alguém trabalhou e alguém não fez nada. Alguém trabalhou e alguém não fez nada. Nós não temos muitas vezes trabalhado pelas nossas famílias, nós não temos muitas vezes orado pelas nossas famílias, nós não temos lutado pelas nossas famílias. Dá trabalho, por exemplo, ter um namoro certo. Não dá trabalho? Dá. Quando a coisa pega fogo, tu tem que mandar embora. Dá trabalho quando chegar na porta de casa, se os pais não estão dentro de casa. Não, nós não vamos ficar aqui não, nós vamos fazer outra coisa. Dá trabalho com casamentos que acabaram infelizmente e novos romances começaram, e é importante isso, que casem de novo no nome de Jesus e que sejam felizes, mas dá trabalho viver uma vida santa. Não dá trabalho? Ah não, nós já estamos velhos, isso é para jovem. Não é isso que a Bíblia diz não, cara. Dá trabalho, sabe? Dá trabalho, mas gente, olha só, quer um combustível para um casamento dar certo? Começa com um namoro santo. Começa com um namoro certo. Dá trabalho isso tudo, sabe por quê? Porque ela vai ver em você, ou você vai ver nele, esse cara é um cara para casar. Isso tem princípio, me respeita. Dá trabalho. Neemias nos ensina que forjar uma família é como ir à guerra. É guerra, gente. É espada numa mão e pá na outra. Bota um tijolinho, protege a família. Bota outro tijolo, protege a família. Ih, caramba, está desprotegido ali, eu vou de novo aqui. Espada, tijolo de novo, vou reconstruir. É um eterno trabalho. É o Senhor quem vai edificar a casa. São os valores de Deus que vão entrar. Mas diga hoje, é o que o Senhor quer para a gente hoje. E a minha oração é que no final Cristo seja o centro. É isso, no final de hoje esse é o objetivo. Nós estamos construindo uma casa em que Cristo é o centro, uma família cristã. E numa casa cristã não tem bebedeira. Não tem. Ah, mas o problema é o não se embriagar. Ok, tudo certo, mas e a referência para o seu filho, cara? Já está tão difícil hoje. Eu não estou falando o que é certo ou errado sob perspectiva bíblica. Eu estou falando o que pode dar ruim, o que não pode dar. Quantas coisas nós como pai fazemos escondido do filho, porque o filho não tem maturidade ainda para fazer aquilo. Estou falando sobre isso. Numa família não tem bebedeira. Uma família que Cristo é o centro não tem bebedeira. Sabe, dá trabalho, gente, dá trabalho. Sabe, numa família cristã não tem pornografia, não tem internet suja, não tem vícios, não tem imagem de escultura, não tem roupa indecente. Dá trabalho. Agora, gente, olha só, não vou dizer que construir uma família cristã dá trabalho. Não, de qualquer forma vai dar trabalho. Você tem que escolher o que você quer ter trabalho com. Você pode ter o trabalho de chegar em casa depois de um dia cansativo e brincar com seus filhos, ou o trabalho de ter que ir pegá-los mais na frente numa boca de fumo. Qual trabalho você quer? Você quer ter o trabalho de ter que vigiar os filmes que vê, ou o trabalho de ver filhos dominados pela pornografia? Tem o trabalho também de conversar com eles do mundo deles, ou o trabalho de ver homens que serão formados sem ver em você o seu melhor amigo. Também tem o trabalho de investir tempo, diálogo com sua esposa, ou o trabalho de ter que lidar com um término de casamento. Qual o trabalho que você quer? Ou o trabalho de ensinar limites, com firmeza e carinho, ou o trabalho de ter que visitar o filho numa cela de prisão, tentando entender onde errou. Qual o trabalho que você quer? O trabalho de sentar à mesa e fazer uma refeição, ou o trabalho de tentar juntar os cacos de uma casa sem diálogo? Talvez o trabalho de pedir perdão e perdoar logo, ou o trabalho de lidar com mágoas antigas que viraram muralhas. Qual o trabalho você quer? O trabalho de celebrar datas simples e criar memórias, ou o trabalho de perceber tarde demais que você só deu presentes, mas não deu presença? Qual o trabalho você quer? O trabalho de cultivar o respeito com palavras e gestos diários, ou o trabalho de restaurar um relacionamento corroído por gritos e silêncios, omissões, porque não teve lugar de fala? Qual o trabalho você quer? O trabalho de ensinar a fé no Senhor, por exemplo, com vida vivida, ou o trabalho de ter que orar e jejuar depois pelos seus filhos afastados do Evangelho, por verem pais que não viveram o Evangelho de verdade, falavam um negócio e viviam outro? Qual é o trabalho que você vai escolher hoje? Qual é o trabalho? Pessoal,
dá trabalho, mas nós estamos edificando uma casa onde Cristo é o centro. Ele é tudo, Ele é construtor, Ele é o Senhor que guarda, nele tudo se edifica, é a presença dEle que conta. O milagre vai acontecer sempre quando você decidir: eu vou construir uma família que serve ao Senhor. A minha pergunta é: você está edificando uma família onde Cristo é o centro? Você está edificando? Chamar o pessoal para cá. Último ponto que eu tenho para trabalhar. Primeiro ponto, identifique o problema. Segundo ponto, vá em direção à solução, não se omita. Dá trabalho, mas faça isso. Em terceiro lugar, Neemias nos ensina que só se edifica os muros da nossa casa com quebrantamento diante de Deus. Olha aqui, versículo 4: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Isso, gente, presta atenção, eu falo para as mulheres, mas falo mais especificamente para os homens que têm dificuldade disso. Só se luta pela nossa família com olhos molhados de lágrima. A gente chora por tanta coisa. Quando o time de futebol ganha, depois de os botafoguenses estão chorando até hoje. A gente chora quando a gente não consegue um emprego, ou quando a gente está com dificuldade financeira. Para que você ganha dinheiro? Mas quando a gente vê as paredes do nosso lar sendo destruídas, a gente não veste uma lágrima, parece que não toca. Ah não, depois isso resolve, a gente já está tanto tempo junto. Gente, olha só, no jogo da família nunca se ganha de goleada. Qual foi a última vez que você foi ao Senhor e se quebrantou pela sua família? Qual foi a última vez? Aquilo que a gente não tem capacidade de resolver, gente, preste atenção nisso. Foi o que Neemias olhou a situação no muro e falou: está difícil demais. O que ele fez? Só me resta chorar. Depois eu vou tentar ir atrás. Deus vai convencer o coração do rei para ele me liberar, vai me dar recurso para isso. Depois, quando chegar lá, vai me dar aliança. Mas hoje eu não tenho condição. Sabe o que Neemias faz? Neemias vai ao único lugar que ele poderia ir e poderia tomar conta. Ele vai aos pés do Senhor e chora. Eu não tenho condição, Deus, de edificar minha família, Deus, mas eu não aceito ter os meus muros derrubados. E chora diante do Senhor. Qual foi a última vez que você se quebrantou pela sua família? Gente, aquilo que a gente não tem capacidade de resolver, as lágrimas diante de Deus e diante da situação abrem um caminho de quebrantamento. Eu termino com uma experiência. A experiência do pastor Tim Simbala, um pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. E aconteceu algo extremamente trágico na sua vida. Sua filha, criada nos caminhos do Senhor, acompanhando tudo que Deus fez através daquela igreja do seu pai, chegou em casa um dia e deu uma de filho pródigo: pai, me dá minha conta, eu quero ir embora, eu quero me divorciar do evangelho, eu quero sair de casa, eu quero curtir a vida. O pai pede insistentemente para aquela menina, disse assim: filha, por que você vai embora? A gente tem tudo aqui, você sabe quem é o Senhor. Ele falou: eu não acredito mais nada disso, eu quero ir embora. E vai forma mais baixa que pode viver, dissolutamente. O que acontece? O pastor íntegro, ele falou assim: como que eu não tive condição de construir a minha casa, eu não tive condição de gerir os meus filhos, como que eu vou gerir uma igreja? Sabe o que o pastor Tim Simbala faz? Ele chega para a liderança e fala assim: ó, eu não quero mais, eu vou entregar meu ministério, eu não tenho mais moral de chegar na frente e falar alguma coisa. Pois a liderança convoca uma vigília, e a igreja inteira estava naquela vigília de oração. E naquela noite uma mulher se levanta e diz assim: pastor, isso depois de um tempo, tá gente? Ele tentou conciliar, não foi uma hora para outra não. Depois de um tempo que isso aconteceu, aquela mulher foi sincera. Ela foi sincera e foi diante dele identificando o problema. Fez o que Neemias fez e disse: a nossa igreja nunca orou pela vida da sua filha, e a gente nunca chorou pela vida da sua filha e da sua família. Nós queremos fazer isso agora.
e a igreja inteira deu as mãos, e eles passaram boas horas. Eles estavam orando e gemendo como quem faria um parto, estavam parindo algo diante de Deus, sabe? Estavam gemendo, chorando. E 2 dias depois daquela reunião de oração, ele chegou em casa e falou para sua esposa: algo aconteceu, eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. 2 dias depois, a campanha toca, sua mãe abre a porta. Quando abre, lá estava a menina, a filha em lágrimas, anda correndo, abraça o seu pai e diz assim: pai, me conta o que aconteceu 2 dias atrás de madrugada, alguma coisa aconteceu. O que foi, minha filha? Eu estava em casa e fui tomado por um sentimento muito grande de arrependimento, de convicção de pecado. Parece que as escamas caíram dos meus olhos, e eu quero dizer hoje para o Senhor: pai, eu estou de volta, eu estou de volta para Deus, eu estou de volta para casa, eu estou de volta para a nossa igreja. Deus libertou minha vida. Uau, aleluia, glória a Deus. Agora deixa eu te falar, eu quero encorajar aqui sobre quebrantamento. Eu quero falar para pais, quero falar para maridos, eu quero falar para esposas, eu quero falar para filhos aqui hoje. Eu quero encorajar primeiro você, pai, eu quero encorajar você primeiro, mãe. Não desista dos seus filhos. Você não gerou filhos para a morte, você não gerou filhos para o cativeiro. Seus filhos são herança de Deus. Se quebrante diante de Deus, é o Senhor quem faz, e a última palavra é dele. Também falo para você, mulher, aqui hoje: não desista da sua família, não desista do seu marido. Você não foi chamado para lutar contra ele, mas por ele. O seu joelho no chão pode alcançar o que as suas palavras não conseguem. Seu quebrantamento, suas lágrimas são a sua maior arma. Não é hora de orgulho, é hora de quebrantamento. Não é hora de desistir, é hora de clamar. A restauração começa onde o orgulho termina. Por isso, volte para o seu lugar de guerra, volte ao Senhor, e é lá que corações de pedra viram carne, é lá que casamentos mortos ressuscitam. Deus ainda faz, e começa em você. Também falo para você hoje aqui, marido: chega de aceitar viver uma família pela metade. Chega de aceitar viver uma família aquém do que Deus tem. Você não foi chamado para ser ausente, você foi chamado para ser presente. Você não foi chamado para dominar a sua casa, mas para amar como Cristo amou a igreja e se entregou com sacrifício, com amor, com graça. Talvez sua esposa hoje aqui esteja cansada, distante e ferida, mas o seu arrependimento, o seu quebrantamento vai ser o começo da sua cura. Não é com dureza que se conquista o coração, é com humildade, é com o joelho no chão e coração quebrantado diante de Deus. No nome de Jesus, volte a lutar, volte a lutar. E a restauração tem que começar, não é na família, começa em você. Deus quer escrever um novo começo na sua família, mas tudo começa com a sua coragem de se render a Ele. Fique de pé no seu lugar. Eu quero que nós declaremos uma palavra e a gente vai terminar. Diga isso: eu declaro hoje a minha família, eu clamo o nome de Jesus. Diga isso, diga isso. Declare pelas ruas, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família eu clamo pelo sangue de Jesus. Declare pelas ruas, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família eu clamo pelo nome de Jesus. Eu preguei tudo para terminar aqui. Todos nós temos chaves. Talvez alguns tenham no celular. A minha está no celular, por exemplo, hoje. O que significa a chave? Significa um lugar de abrir. Eu abro alguma coisa. Você está com a sua chave aí? Pega a sua chave aí, levanta lá no céu agora. Levanta.
lá no céu assim, ó, faz assim, tic, 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 tic. Olha ela aí, ó, olha ela aí. Sabe o que eu queria fazer nesse momento? Um ato profético. Dizer assim: eu vou entregar minha chave e a chave da minha casa hoje para o Senhor. Vamos fazer isso agora? Aí vamos fazer de conta que nós estamos chegando em casa agora. Eu abro a porta, eu dou de cara na porta, eu dou de cara com aquele hallzinho de entrada. A casa da galera mais chique aqui, cara da galera do Jardim Guanabara aqui, ó, hallzinho de entrada. Chegou no Jardim Guanabara, chegou no hallzinho de entrada. O que você tem lá? Talvez você tenha uma adega de bebidas lá, socialmente para beber, para fazer alguma coisa. Quer saber um negócio? Meu querido, minha querida, você está construindo uma família em que Cristo é o centro, e isso pode ser um perigo, não pode? Joga fora. Você deve estar falando assim: mas pastor, se Jesus chegar lá em casa hoje e entrar comigo, ele vai ter um monte de coisa para jogar fora. Joga fora, saindo daqui, joga fora, corta na carne. Cara, dá trabalho edificar uma família, dá trabalho. Aí vamos continuar indo. Nós fomos para o quarto. Chegamos no quarto, nós vamos dedicar a nossa cama ao Senhor. Que a relação sexual que sai dali seja para glorificar o nome de Jesus. Que naquela cama só tem um leito sem mácula. Que ali saia o bound do casal. Que ali saia o complemento do casal. Que ali saia aquilo tudo que está diferente, que acabe ali com amor, com afeto. E que aquele lugar ali não seja lugar de outra mulher, de outro homem. Só tem lugar para uma aliança chamada casamento. Vamos dedicar nossa cama ao Senhor hoje também? Aí a gente sai dali e vai no quarto dos nossos filhos. E quando a gente chega nos quartos dos nossos filhos, o que a gente vê? Um monte de computador, um monte de videogame, um monte de zap. E talvez o seu filho não sai do quarto há um tempo, e você perdeu o diálogo com ele. Hoje, se você está com teu filho do lado, se você está com a tua esposa, teu marido do lado, hoje é hora de falar assim: ó, nós vamos colocar Jesus de novo nesse quarto aqui. E hoje toda depressão, hoje toda insuficiência, toda carência, tudo que não tem a ver com o raio do Evangelho vai sair retirada no nome de Jesus. O quarto do meu filho é do Senhor, que ele colocar diante dos olhos é do Senhor. Aí eu vou para a sala agora. Aí eu chego na sala e eu vejo uma televisão. Nessa televisão eu tenho acesso a Netflix, aos programas que eu vou ver, no nome de Jesus. Hoje sabe o que a gente vai falar? Senhor, tudo que passar diante dos nossos olhos aqui vai ser para glorificar o teu nome, Jesus. Nós vamos jogar fora pornografia, nós vamos jogar fora pornografia branca. Sabe pornografia branca? Tem uns programas aí, cara, encontro as cegas, não tem isso aqui, meu irmão, é um troço, a chapa é quente, meu parceiro. Cara, de verdade, vale a pena consumir esse lixo? De verdade, que tipo de família você está construindo? Ah, não, é para apimentar a relação. Minha querida e meu querido, deixa eu te falar um negócio. Você não pode dar para sua mulher e para o seu marido o que aquela fantasia da pornografia da televisão dá. Sabe o que acontece a partir daí? A masturbação entra. Sabe o que acontece? O prazer igual entra. E daí nós perdemos o contato de aliança de carne. Chega! Chega! Eu vou colocar diante dos meus olhos aquilo que edifica, aquilo que vale a pena. Eu vou cortar na carne, eu vou refazer as séries que eu vou assistir. Eu vou botar minhas filhas para assistir junto comigo. Aqui, eu entrego a sala, a chave da sala da minha casa para o Senhor hoje. Daí nós andamos um pouquinho mais. E nós chegamos no cofre da casa. No cofre da casa e na despensa é onde a gente ganha nossa condição de sustento. E aí hoje a gente vai falar: toda nota fria nós vamos pagar imposto. Hoje nós vamos falar: todo tipo de maracutaia nós vamos dedicar ao Senhor e vamos parar de fazer, porque inclusive quem dá é o Senhor, não é o que a gente pode fazer. Nós vamos santificar o nosso lar, nós vamos santificar o nosso lar, nós vamos santificar o que nós estamos ganhando. Agora sabe o que eu queria? Agora sim, que você levante sua chave lá no alto.
Você abraça seu marido, abraça sua esposa, abraça seu filho nesse momento, e é momento de você falar e fazer uma oração, ministrar como família, dizendo assim: nós estamos dedicando nosso lar ao Senhor hoje. Você pode fazer isso agora, é momento de você fazer esse barulho mesmo, dizendo: os meus filhos são teus, Senhor, meu marido é seu, minha esposa é sua, a minha casa é o seu lugar. Nós entregamos todo o cantinho da sala, todo o cantinho da casa, todo tipo de omissão nós repreendemos. Se tem alguma coisa para tratar, nós vamos sair daqui hoje e vamos tratar. Se tem alguma coisa para fazer que nós não fizemos, nós vamos fazer. Nós vamos recomeçar, nós vamos fazer de novo. Ei, fale: pai, eu não criei filhos para o mundo, eu criei filhos para serem lançados como flecha para acertar o alvo, como o perfume das nações. Nós entregamos os nossos filhos a ti. Diga isso nesse momento. Agora eu quero que você fale, entregue cada canto da sua casa ao Senhor. Você consegue fazer isso? Você consegue entregar os seus filhos ao Senhor? Você consegue entregar isso tudo? Aquilo tudo que está escondido hoje, que está para debaixo do tapete, no nome de Jesus, nós vamos arrancar de lá. Nós vamos dizer: aqui é o Senhor que entra. Hoje toda sujeira, mesmo que hoje venha doer, porque todo mundo vai saber, nós expomos para que reine o Senhor. A minha casa é sua, Senhor. Senhor Jesus, nós entregamos cada casa a ti, nós entregamos cada família a ti, nós entregamos, eles são seus, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que toda sujeira, que toda omissão, que todo disse-me-disse, que toda falta de perdão, que todo esconde dentro de casa possa ser acabado, extirpado. Que hoje se revele o sangue de Cordeiro sobre os nossos umbrais, que hoje se revele sobre nós o Cristo ressurreto, refazendo novo e tudo de novo. Somos teus. Te peço, Senhor, no nome de Jesus, refaz aquilo tudo que já está quebrado, que a gente nem mais toca no assunto, porque a gente já dá como caso perdido. No nome de Jesus, hoje, que os mortos, os esqueletos, possam ser soprados com vida, e vida que só o Senhor pode dar. Que o vale de ossos secos, que os muros derrubados, que aquilo que precisa ser edificado, hoje possa trazer vida novamente. Coloca, Senhor, nas nossas mãos espada e pá hoje. Luta pela nossa família e edificação do nosso lar. Tudo aquilo que está quebrado, que haja vida novamente, reconstrução, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Assim eu oro, no nome de Jesus, amém. Deixa eu orar mais uma coisa. Quero orar agora pelas nossas famílias, para que todas as brechas, os muros que estão quebrados, que hoje todas essas brechas possam ser reedificadas. A minha oração é que hoje você vai se transformar num canal de edificação de Deus, de bênção, não mais brechas pelo qual o diabo possa entrar. Essa é a minha oração. Chega de brecha, é hora de pegar pá, é hora novamente de pegar a espada e falar: se tem uma coisa que eu vou lutar hoje, é a minha família do Senhor. Você fecha seus olhos. Senhor Jesus, eu dedico, Senhor, cada um aqui, filhos, pais, marido, esposa, avós, toda brecha, Senhor, tudo aquilo que é uma lacuna, todo muro derrubado por Sanbalates e Tobias, por inimigos. Hoje nós dizemos que na nossa responsabilidade nós vamos fechar cada brecha. Na nossa responsabilidade nós nos ajoelhamos diante de Ti, nós nos quebrantamos diante de Ti e nós entregamos a Ti, para que o Senhor possa fazer de novo. Mas nós te pedimos nesse momento, nos usa como edificadores, Senhor. E eu venho te pedir, Senhor, que a brecha da falta de perdão aqui agora possa ser quebrada, que a brecha da frieza possa ser irrompida pelo calor do Teu Espírito do perdão, que a brecha da omissão possa ser coberta pela brecha da responsabilidade e autorresponsabilidade, que a brecha, Senhor, do adultério possa ser reconstruída por um amor grande e pelo perdão e pela exposição em amor, para que tudo possa acontecer. Que a brecha daquilo que nos faz ser menores possa ser mais uma vez coberta pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado e nos faz novo. É a minha oração, Senhor.
e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós, e que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, edifique a nossa família, nos dê responsabilidade para ir longe, e nos dê a paz, e assim oramos, no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor, gente, vamos cantar, seu nome é cura, seu nome é cura, é poder.